Boa noite, companheiros. Estamos hoje aqui para a nossa segunda sessão de capacitação. Tá? Vamos agora passar a palavra para o governador, nosso governador eleito, para ele fazer a abertura da sala oficialmente, e depois a gente já passa diretamente para a parte da palestra. Muito obrigado a todos que chegaram, né, e estão conosco nesta capacitação que eu considero uma das mais importantes para essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Eu considero a imagem pública como um dos motores que podem fazer uma grande diferença quando você trabalha focado em impactar, né? É uma ferramenta que a gente pode usar internamente, pode usar externamente, mas, fundamentalmente, né, apesar de nós termos todas essas referências relacionadas à marca, relacionadas à forma de falar, mas eu acredito que a imagem pública precisa impactar pelo que ela pode conferir de positividade a tudo aquilo que o Rotary faz, né? A movimentação, a ação do Rotary. Então, eu espero que todos possam aproveitar bastante o que a Áurea tem para nos dizer. A Áurea tem sido sempre uma referência muito grande na forma como tem apresentado essa questão da imagem pública, e eu espero que a gente possa sair daqui com uma mentalidade totalmente diferente, viu, Áurea? Está aí nas suas mãos esses momentos, eu espero que todos nós possamos aproveitar bastante esses momentos. Obrigado. Obrigada, governador. Posso, Rafael? Acho que o Rafael travou, então vou... Pode, a palavra é sua. Tá, vou assumir aqui. Bom, não, já está de volta. Eu estava dizendo que pode sim, a palavra é sua. Obrigada. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta bem retórica, né? Assim, quantos de vocês conhecem a Coca-Cola, né? Quantos de vocês já ouviram falar da Coca-Cola? É óbvio que todo mundo já ouviu falar da Coca-Cola. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muita gente fala assim, nossa, eu estou assumindo um clube, então eu tenho que me preocupar com DQA, eu tenho que me preocupar com fundação, né? Eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Por que eu vou me preocupar com a imagem pública? E aí eu te digo, por que as pessoas muitas vezes conhecem a Coca-Cola, mas não conhecem o Rotary? Porque hoje é impossível você ser um ser humano que assista a televisão, que esteja na internet, que leia um jornal, que leia uma revista e você não veja um anúncio da Coca-Cola. Porque a Coca-Cola investe na imagem pública dela. A Coca-Cola investe em saber, em fazer com que as pessoas saibam que ela existe. Você pode gostar de Coca-Cola, você pode consumir Coca-Cola, você pode não gostar de Coca-Cola, mas você sabe que ela existe. Então, não adianta você ter o seu clube ali, você investir em 10 reuniões de DQA, não, porque eu tenho 10 reuniões para aumentar o meu quadro, eu tenho 10 reuniões para aumentar as doações da Fundação Rotária. E aí você fala assim, não, imagem pública é a minha última preocupação. Mas espera aí, como é que você vai atrair mais pessoas para o seu clube? Como é que você vai atrair mais doadores para os seus projetos da Fundação, se você não investe em fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, se você não investe em fazer com que as pessoas conheçam o seu clube. Por que a pessoa ali da sua cidade, que mora a 2 quarteirões, a 3 quarteirões de você, conhece a Coca-Cola e não conhece o seu clube? Porque a Coca-Cola investe na imagem pública dela. Então, eu queria fazer essa pergunta, comecei por essa pergunta para fazer vocês pensarem que cada vez que vocês lembrarem, ou cada vez que vocês imaginarem por que eu devo investir em imagem pública, lembre-se de que por que as pessoas conhecem a Coca-Cola, né? Por que a marca é importante? Trabalhar a marca, o conhecimento da marca é importante. Então, não adianta você ter um ótimo produto, você fazer um ótimo trabalho interno, porque o meu clube é muito bom, porque a gente trabalha muito, a gente faz muito projeto, mas ninguém sabe que vocês existem.
Então, é por isso que é importante investir na imagem pública, né? Porque a imagem pública é a propaganda. Hoje, né, eu sei que o rotariano, geralmente, ou ele é empresário, ou ele é um executivo, então pensem nas empresas de vocês, que vocês comandam, que vocês fundaram. Como é que vocês vendem o produto de vocês, se vocês não trabalham na imagem pública? Então, o Rotary também, o Rotary Club também precisa trabalhar a sua imagem pública. E é muito importante, por quê? Vocês, como presidente, vão ter alguém que vai cuidar da imagem pública, então provavelmente, obviamente, não vai ser vocês que vão fazer esse trabalho, mas se vocês não tiverem isso como prioridade do clube de vocês, a imagem pública vai sendo deixada para trás, o trabalho não vai sendo feito, e aí todo o trabalho administrativo que vocês vão estar fazendo, lá na ponta, ele não vai ter sentido, porque ele não vai estar reverberando lá fora. E, em segundo lugar, é importante para que todo presidente saiba que ele é um potencial porta-voz do seu clube, né? Então, quando a gente... Isso eu vou levar lá na frente, mas eu quero que vocês prestem atenção desde o início, porque quando o trabalho de imagem pública é bem feito, quando se consegue levar o trabalho para a mídia, o presidente ele é um porta-voz. Então, também é importante que vocês acompanhem esse trabalho, mesmo que vocês não estejam ali no dia a dia deles, é importante que você saiba como ele funciona, porque a hora que você for dar uma entrevista, você tem que ter propriedade, você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando, você tem que saber falar com a mídia. Então, é isso. A minha abertura é essa, e eu queria começar falando que hoje a gente vai falar da comunicação do Rotary Club da porta para fora. Por quê? O rotariano, geralmente, ele faz muita coisa para outro rotariano. Então, tem muitas reuniões internas, tem muitos grupos de comunicação, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo disso. Rotariano fala muito para rotariano, mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje é a comunicação que vocês vão fazer para o não rotariano, porque o rotariano já conhece o Rotary. A gente precisa levar o Rotary para quem não conhece o Rotary ainda. Então, a primeira coisa que eu queria... A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é, antes de comunicar, antes de sair falando, a gente tem que saber o quê? O que a gente vai comunicar? Quem se importa com aquilo que a gente está falando? E por que esse quem se importa é tão importante? A minha mensagem, ela afeta pessoas que estão fora do clube? Ou a minha mensagem é, o governador fez uma visita no distrito. O companheiro fulano ou a companheira fulana foi homenageada. Se a minha mensagem, se o que eu quero comunicar, se o que eu acho importante comunicar não afeta ninguém que está para fora do meu clube, não siga. Isso é para comunicação interna. A tua mensagem, ela vale a pena ser levada para comunicação externa, ela vale a pena ser colocada, né, tanto na mídia social quanto nas mídias tradicionais, a partir do momento que ela impacta pessoas que estão fora do clube. Certo? Então, o que eu tenho que pensar? Como a minha mensagem, como o meu projeto, meu evento afeta pessoas da comunidade? A partir do momento que eu tenho algo, um evento, um projeto, alguma coisa, alguma iniciativa do meu clube, que ele vai impactar na comunidade que o meu clube está inserido, é alguma coisa que vale a pena comunicar. Quantas pessoas vão ser impactadas? O volume de pessoas também é importante, né? Porque, principalmente para a gente levar para a mídia externa, né? Para a mídia em geral, o volume de pessoas. Então, assim, olha, eu vou ali arrumar uma escola, eu vou doar 100 cestas básicas para aquela comunidade que foi afetada pelas chuvas. Então, existe um impacto grande daquilo que eu estou fazendo, né? Então, assim, é para fora? É. Impacta um número legal de pessoas? É. E a gente tem que ser sempre crítico e criterioso, porque a gente, muitas vezes, né, o nosso ego faz a gente achar que tudo que a gente faz é importante, que a homenagem que eu estou fazendo dentro do meu clube é importante, que a visita de tal pessoa é importante. Mas a gente tem que ser criterioso para a mídia, por quê? Porque para a mídia só importa aquilo que impacta do clube da porta para fora. Então, pensem nisso antes de decidir o que vocês vão comunicar ou não, porque, assim, vocês poupam o tempo de vocês, né? Poupam o tempo da imagem pública de vocês, e vocês também não se queimam tentando vender uma pauta para o repórter, para o jornalista, que ele não vai se interessar. Mas eu vou cuidar disso mais para frente, é só para vocês terem uma ideia de por que é importante saber o que é comunicar.
Então, a partir do momento que eu cheguei, aquilo é notícia, sim, aquilo impacta a minha comunidade, impacta pessoas fora do clube, então eu vou seguir em frente com essa comunicação. E aí a gente tem alguns caminhos dessa comunicação que eu vou falar para vocês. As redes sociais, elas são o começo, né? Então, antes de querer levar minha notícia para a Globo, para o principal jornal da cidade, ou para o principal jornal do estado, é preciso que eu construa as minhas próprias redes de comunicação. E as redes sociais, elas são o modo mais fácil e mais barato de você fazer isso. Você pode fazer isso com zero ou com pouco investimento. Então, vou apresentar algumas redes sociais para vocês, apresentar assim, um pouquinho melhor, porque eu sei que vocês já conhecem pelo menos de nome. Por exemplo, o Facebook. No Brasil, eles têm um público mais velho, mais de 50% tem entre 25 a mais de 45 anos. O público mais jovem, geralmente, eles estão no Instagram e no TikTok, né, que são redes sociais mais voltadas para o visual, Instagram muito para foto, também vídeo, e TikTok 100% vídeo. E aí você tem um público profissional que está muito no LinkedIn. Qual que rede é melhor? Depende muito daquilo que você quer atingir, né? Depende muito daquele público que você quer alcançar. Eu quero trazer mais pessoas jovens para o meu clube, eu acho que a gente está precisando. Instagram e TikTok são boas ferramentas. Não, eu gosto de trabalhar, né, com o rotariano mais tradicional, aquele que está no Facebook, então eu vou trabalhar com ele. Ou, eu quero um público variado, eu quero tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas, mas eu quero pessoas bem qualificadas, né, que vão agregar novos profissionais. Então, o LinkedIn é uma ótima ferramenta. Cada rede, ela tem o seu público e o seu estilo. Agora, o que é importante? Em vez de você sair abrindo uma conta no Facebook, uma no Instagram, uma no TikTok, uma no LinkedIn, você tem que saber que se você tem braço para cuidar de todas essas redes. Quando eu falo braço, você tem uma pessoa dedicada para cuidar dessas redes, porque é melhor você ter uma rede bem cuidada, que você faça postagem 3 vezes por semana, por exemplo, do que você ter todas as redes, e eu já vi clubes com isso, que você vai ver a última postagem do clube foi, 3 anos atrás, né? Aquilo mostra que a rede está largada, que a rede não está cuidada. Então, assim, escolha uma ou duas, mas faça bem feito. É melhor ter pouco, mas ter bem feito, do que ter um monte e estar largado. Isso dá uma impressão de descuido, né? Então, faça bem a sua rede social, porque ela é a primeira coisa, ela é a sua cara, ela é a porta de entrada de quando as pessoas vão querer entrar no seu clube. Então, a partir do momento que você fala assim, eu sou do Rotary Club de Belém, eu sou do Rotary Club de Manaus, as pessoas vão checar as suas redes sociais, elas vão dar uma olhada. E você ter uma rede bem construída, com fotos dos projetos que vocês fazem, com fotos dos eventos de captação que vocês fazem, vai mostrar para ela que tipo de atividade ela vai encontrar ali quando ela se associar ao seu clube, né? E aí, a gente tem alguns recursos para as redes sociais que vocês podem encontrar no Brand Center. Então, você tem no Brand Center, você pode encontrar os logos, né, para você construir o logo do teu clube. E aí eu estou falando desde as coisas mais básicas, né, desde aquela identidade de marca que você tem que construir, colocar bonitinho ali o logo do Rotary, o logo do clube. Você tem um guia para você aprender a falar com a voz do Rotary. Você tem guia para você usar as cores corretamente. Vocês têm imagens, vocês têm vídeos. E vocês têm, principalmente, materiais da campanha Pessoas em Ação. E por que é tão importante a gente falar, né, tanto de pessoas em ação, né? Porque as pessoas, elas querem saber o que elas vão fazer no seu clube. Tem muita gente hoje que se interessa por trabalho voluntário. Então, esse é um apelo muito grande que o Rotary Club tem, né, de você trazer as pessoas para participar dos seus projetos. Antigamente, o Rotary, não que ele tenha deixado de ser uma rede social, no sentido de você conhecer pessoas e você se conectar às pessoas, mas hoje as redes sociais online, elas também fazem esse papel. E qual que é o diferencial do Rotary, de você estar no Rotary e você não estar só no Facebook ou só no Instagram? No Rotary, você pode fazer serviços que impactem a sua comunidade. Então, utilizem desse impacto, utilizem desse apelo do voluntariado para atrair pessoas que têm esse perfil. E a campanha Pessoas em Ação, ela estimula a gente a justamente usar a imagem de pessoas fazendo voluntariado, fazendo alguma coisa. Eu coloquei essa foto aqui embaixo, né, de 2 pessoas carregando, porque elas estão fazendo ali, estão fazendo a reconstrução de uma casa, estão fazendo uma reforma, e eu deixei aqui o contraste, essa foto já estava na apresentação aqui, esse nosso cowboy aqui, porque muitas vezes as pessoas colocam uma foto assim, um rotariano olhando para a câmera,
Mas, assim, é impossível você dizer o que essa pessoa está fazendo. Ela terminou de fazer um projeto, ela terminou de ajudar uma comunidade, ela terminou de distribuir uma cesta básica, ela estava construindo uma casa. Quando você coloca uma pessoa olhando para a câmera sem fazer nenhum tipo de ação, ela não está comunicando nada. E é importante vocês lembrarem que as redes sociais do clube, elas não são um álbum de fotografia, né? Você tirou foto com o companheiro, abraçado, parado ali, não sei o quê, o companheiro está bem arrumado, legal, manda no WhatsApp, manda no grupo de Facebook, mas não na página, né? Existe diferença entre o grupo, que é aquele que vocês colocam ali para debater, para trocar ideias, e a página. A página tem que ser limpa. A página tem que ser a cara da propaganda de vocês, né? E quando eu digo propaganda, é ações do clube. O que eu quero mostrar para o meu público externo? Quando alguém que não é do Rotary entrar na minha página do Facebook, ou do Instagram, ou do LinkedIn, o que eu quero que essas pessoas vejam? Elas me verem abraçadas com os meus outros companheiros ali, aquela foto posada, ela não vai dizer para aquela pessoa que não conhece o Rotary, o que ela pode encontrar dentro do Rotary. Então, usem fotos de serviço, usem fotos de pessoas em ação para comunicar o que vocês estão fazendo. Aqui, para recursos para relacionamento com a mídia, né? Agora, indo um pouco mais para o lado de a gente já tem uma rede social bem construída, a gente já fala com o nosso público, a gente quer levar o que a gente tá fazendo, mas a gente quer levar para a mídia. Então, você tem um contato com um jornalista, você tem um contato com alguém ali da TV local, mas você precisa aprender como lidar com essa pessoa, como trazer como fazer essa pessoa se interessar pelo que o teu clube está fazendo. Tem 2 cursos bem legais na Central de Aprendizado. Um é o Promovendo os Associados do seu clube como pessoas em ação. Então, ele fala um pouco mais, ele expande essa questão do que é pessoas em ação, do que eu falei um pouco aqui para vocês. E isso é legal porque eu dei aqui uma pincelada, mas no curso vocês podem fazer no tempo de vocês, né? Vocês podem tirar as dúvidas no curso e tudo mais. Então, ele tem ali, explica você a contar a sua história, tem imagens de texto, tem outros exemplos de imagens de pessoas em ação, então é bem legal vocês usarem. E tem o Relações Públicas e Seu Clube. O Relações Públicas e Seu Clube é um curso que eu gosto muito, porque ele ensina vocês justamente desde como fazer a abordagem com o jornalista, né? Como procurar o jornalista, como escrever um texto. Lá vocês têm exemplos de textos, de release, de como escrever para o jornalista. E lembrar também que eu estou sempre à disposição, né? Se vocês tiverem uma chance, uma oportunidade, quiserem uma consultoria mais personalizada para um determinado projeto, para uma determinada, enfim, iniciativa que vocês vão fazer, podem me mandar e-mail, podem me ligar, a gente conversa. Mas esse Relações Públicas e Seu Clube, ele é sensacional, porque assim, ele dá um passo a passo de como você lidar realmente com a mídia e como você chamar a atenção do jornalista. E aí, para quem quiser ver o produto final, e existem muitos Rotary Clubs, inclusive do 4720, que eu acho sensacional, que eu já vi, muitos Rotary Clubs que já apareceram em matérias da Globo, que já apareceram em matérias da Folha, que já apareceram em outros veículos grandes de circulação, que vocês podem ver na sala de imprensa do nosso site, do Rotary.org, vocês vão ali na parte de notícias, tem a sala de imprensa. Depois que eu terminar essa apresentação, que eu sair dessa tela, eu vou mostrar para vocês. Tem mais de 100 notícias ali, todos de clubes de todo o país que vocês podem usar, e pode servir de referência para vocês verem que tipos de projetos esses clubes conseguiram levar para a mídia, como que foi a entrevista dos porta-vozes. Tem muito presidente que é o porta-voz, então vocês também podem usar como um espelho ali. E é sempre bacana vocês verem que muitas vezes o pessoal fala assim, mas eu não vejo o Rotary na mídia. Poxa, mas hoje o Rotary não está na mídia em Manaus, mas ele está no Amapá, ele está em outras cidades. Então, você vai vendo que o Rotary ele tá sim circulando, só que são muitas vezes reportagens locais, jornais locais que você não vê na sua cidade, mas que na outra cidade, sim, ele está. Então, saibam que já existe um trabalho muito bacana sendo feito e que vocês podem se espelhar neles, né? Aqui, deixa eu só mudar minha tela aqui. Aqui para as redes sociais, né? Inspirações que vocês podem usar. Tipo, eu quero começar a fazer um trabalho nas redes sociais, mas eu não sei nem o que eu vou postar, né? Por onde que eu posto, que assunto que eu posto e tudo mais. Vocês podem se inspirar nas redes sociais oficiais do Rotary Brasil, que são Facebook e Twitter. Acho que muitos de vocês já sabem, mas acho bom reforçar, a gente não tem Instagram em português,
uma série de questões administrativas que não vem ao caso agora, mas a gente não tem. Então, as redes do Rotary Brasil são Facebook e Twitter. Vocês têm a rede do Rotary International, que aí são, sim, Facebook, LinkedIn, Instagram, além do Twitter também tem, para quem fala inglês, para, né, quem consegue seguir, acompanhar o conteúdo. Você tem muitas notícias que saem na parte do Rotary.org, que vocês também podem replicar, vocês também podem reproduzir o conteúdo nas páginas de vocês. As agências da ONU também são uma boa inspiração, porque a gente compartilha muitos dos assuntos, né? Então, meio ambiente, empoderamento de mulheres, questão de refugiados, paz e desenvolvimento, muitas desses assuntos, dessas áreas de enfoque do Rotary também são tratadas por agências da ONU, então muitas vezes, obviamente, você não vai copiar o tema, mas você pode lembrar, nossa, hoje é dia do meio ambiente, posso postar alguma coisa, o meu clube tem um projeto sobre isso, hoje é dia do refugiado, o meu clube tem um projeto de refugiado, então, assim, são inspirações que vocês podem ter, que vocês podem usar para postar projetos. E vocês têm calendários de mídia social, que tem muitos disponíveis na internet, que vocês podem usar também para essas datas comemorativas, enfim, para ter conteúdo. Como eu disse, não é necessário vocês terem várias redes sociais, o importante é que vocês tenham uma ou duas que vocês façam bem cuidadas, que vocês consigam manter e postar um conteúdo que seja de valor. Na hora de investir Desculpa, bom, acho que alguém entrou aí sem querer. Bom, agora eu quero fazer contatos com a mídia, né? Então, como é que eu acho o jornalista, né? Como é que eu escolho o jornalista com quem eu vou entrar em contato, né? Então, assim, você tem algumas fontes que você pode achar. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, deixa eu ver se eu não coloquei isso aqui, não. Primeira coisa que vocês têm que ver antes de oferecer uma pauta para um jornalista, uma pauta é um assunto, né? Um assunto a ser tratado aquele jornalista cobre esse assunto. Então, por exemplo, eu conheço o jornalista fulano de tal só cobre esportes. Se eu chegar lá com a minha matéria, o meu projeto, que vai ajudar uma escola, não vai ser de interesse daquele jornalista. Então, sempre escolha um jornalista que cubra aquele tipo de assunto que você está levando, né? Então, aquele jornalista, ele cobre evento de captação, eu já vi ele falando sobre outras entidades assistenciais que estão fazendo evento de captação, então tem muita chance de que ele vá se interessar pelo seu evento de captação. Ou então, no meu caso, meu projeto já está pronto, eu vou fazer uma entrega de um laboratório de computador para uma escola. Eu já vi aquele jornalista falar sobre esse tipo de projeto? Já vi. Então, existe uma chance de que ele sim se interesse. Então, escolham corretamente os jornalistas para vocês terem mais chance de emplacar a pauta de vocês, terem mais chance de que o seu projeto seja mostrado. E aí, como que eu vou achar o contato desses jornalistas? Em muitos sites tem uma área com quem somos, né? Também chamada de expediente por muitos veículos. Então, você pode ir lá, muitas vezes tem o nome e tem o e-mail do jornalista, então é uma forma de você pegar e poder abordar. A assinatura das matérias, né? Então, ali, aquele texto que o jornalista escreveu, ele assina com o nome dele, alguns já assinam com o próprio contato, ou muitas vezes ele não coloca o contato, mas aí você, sabendo o nome de jornalista que cobre aquele setor que você tem interesse, cobre aquele setor que você está atuando, você pode dar uma busca no Google, você pode dar uma busca no LinkedIn e também achar o perfil dele, o e-mail. O Twitter, tem muito jornalista que usa o Twitter e você pode fazer contato com ele. E o LinkedIn é uma ferramenta excelente para você ver jornalistas também que trabalhem nessa área. Então, essa foi a primeira parte da minha apresentação. Eu queria realmente dar uma pincelada para vocês e principalmente deixar a mensagem do quanto é importante vocês investirem em imagem pública, porque é o que eu falei, não adianta vocês fazerem todo um trabalho de DQA, um trabalho de fundação, um trabalho todo bonito, administrativo, e chegar na ponta e falar assim, mas para quem que eu estou mostrando isso aqui? Quem é que está interessado em se associar a um clube que a pessoa não ouviu falar, em se associar a algo que ela não conhece? Então, assim, a imagem pública, ela é a vitrine do clube de vocês. Não adianta vocês terem um trabalho maravilhoso e falar, não tenho tempo para a imagem pública. Uma coisa que eu já vi, e assim, quanto mais alto o cargo, né, e é importante que vocês, como presidentes, tenham isso em mente, quanto mais alto o cargo, mais ocupada a pessoa é, e aí menos tempo ela acha que ela tem para a imagem pública.
Mas se o jornalista te liga e ele quer uma entrevista para agora e você der uma entrevista agora, aquilo ali, você capitaneou muito tempo do seu trabalho para colocar ali. Aquilo ali é a cereja do seu bolo. Então, pare a sua reunião, desmarca o que você tem que fazer e dê aquela entrevista. Se você entrou na Globo, você entrou no principal jornal da tua cidade, cara, você conseguiu ali chegar onde você precisava, que é tipo, você está mostrando o teu clube para outras pessoas. Imagina a repercussão que aquilo tem, quantas pessoas vão conhecer o teu clube, quantas pessoas vão conhecer o teu trabalho. Então, coloquem e priorizem, sim, a imagem pública, porque ela é a vitrine, né? Ela é a propaganda do produto de vocês, que é o clube, e vocês, como presidente, têm que ser os líderes, vocês precisam ser os líderes, né, para poder levar essa imagem pública para frente, porque é o espelho do trabalho de vocês. E agora eu agradeço a atenção e abro para perguntas. Obrigada, gente. Companheiros, por favor, se manifestem aí. Levantem a mãozinha aí no aplicativo. Vamos lá. Bom, já temos gente com a mãozinha levantada. Governadora Lucy Queiroz, a palavra é sua, companheira. Boa noite a todos. Boa noite, governador Evandro, e em seu nome cumprimento todos que estão aqui. Rafael, quero cumprimentar também a todos em nome da minha chefa, né? A Denise, que está aqui nos prestigiando, e obrigada pela presença de vocês, dar um abraço, um beijo bem grande na Áurea, agradecer imensamente, Áurea, porque a gente sabe como é a sua agenda, a gente sabe quanto todos os distritos brasileiros brigam por você, para que você esteja nos eventos, e era isso que eu queria falar e dizer para todos os nossos queridos presidentes, dirigentes entrantes. Perguntem tudo que vocês querem perguntar da Áurea agora, porque ela, para voltar aqui nesse distrito de novo, vai demorar, olha, porque ela é muito ocupada. Beijo grande, Áurea, boa noite a todos, um abraço, tá? Obrigada, Lucy. Então, pronto. A governadora Lucy já motivou vocês, já disse que é para vocês aproveitarem a oportunidade, então vamos em frente. Deixa a timidez de lado. Pergunta. Gente, perguntar é fundamental. Eu acho que, assim, se todo mundo soubesse tudo sobre imagem pública, ninguém estaria aqui, certo? Então, vocês podem abrir o microfone, podem perguntar. Não existe pergunta boba, não existe pergunta simples. Isso daqui é uma capacitação, está todo mundo aqui para aprender, então não precisa ter vergonha da pergunta que vai fazer. É só abrir o microfone e fazer. Bom, a governadora Denise está com a mãozinha levantada. A governadora Denise pode falar. Bem, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Governadora Lucy, minha assistente na coordenação da imagem pública, em nome de quem eu cumprimento a todos aqui da sala, né? Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma pergunta também, mas é uma consideração, dizer do meu prazer, do quão é importante o nosso trabalho enquanto coordenadores da imagem pública, das nossas ações, das nossas estratégias estarem sempre alinhadas oficialmente à Áurea, né, que é a nossa especialista em comunicação, como também com o Nuno da revista e toda a equipe da revista Rotary Brasil. O quanto é importante porque é uma sinfonia, né? Então, somos todos músicos nesse grande coro que é a nossa organização Rotary International. Bom, dito isso, eu queria perguntar para a Áurea o seguinte, Áurea, a gente sabe que todo mundo quer fazer imagem pública e todo mundo quer fazer da melhor forma possível, né? Mas aquele clube que tem vontade de fazer, mas que ainda não deu o primeiro passo, está tímido, eu quero fazer, mas estou desmotivado, então não sei por onde começar. Qual é a sua dica, Áurea, para os presidentes que aqui estão, para as lideranças, por onde começar? Eu acho, Denise, que por onde começar são as redes sociais, né? Como eu falei, as redes sociais, elas são um instrumento gratuito, né? Você pode começar escolhendo uma delas que tenha mais a ver com aquele público com quem você quer conversar.
E eu acho que vale a pena usar essas inspirações que eu falei, né? Você pode copiar o conteúdo que a gente coloca no Rotary Brasil, você pode me mandar um e-mail e a gente pode fazer uma sessão só com você, só com a sua pessoa de imagem pública, orientando como tirar boas fotos, orientando como produzir um bom conteúdo. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente fala assim, a Áurea está lá, a Áurea está ocupada, mas, na verdade, assim, a minha ocupação é trabalhar para vocês. Então, se o clube de vocês quer montar uma rede social, não sabe por onde, não sabe como, me manda um e-mail, a gente marca uma hora de Zoom que eu posso dedicar totalmente à pessoa de imagem pública do seu clube e orientar como trabalhar melhor com aquela rede social. Existem os recursos também do Brand Center que vocês podem fazer, como eu mostrei, existem os recursos do Learning Center, então vocês podem, a pessoa pode fazer tanto ela sozinha, quanto ela pode me ligar e também a gente conversar. Eu acho que o importante é saber para quem que você quer falar, né? Como eu disse, eu quero atrair pessoas mais jovens, não, eu quero atrair esse público mais tradicional que eu já tenho, ou eu quero atrair profissionais diferentes, com quem que eu quero falar. E aí, a partir do momento que você definir com quem você quer falar, a gente pode traçar as estratégias de como fazer, mas eu acho que as redes sociais são fundamentais. Eu acho que levar para a mídia, quando você já está com a sua rede social ali bem estabelecida, quando você já tem um trabalho um pouco mais consolidado de imagem pública, e aí você pode começar a levar para a mídia, né? Mas eu acho que o início realmente são as redes sociais, até porque quando você ouve falar de qualquer organização hoje, a primeira coisa que qualquer pessoa faz é ir conferir as redes sociais dessa organização. Então, você tendo uma boa rede social para apresentar, é a primeira cara, é o teu cartão de visita de imagem pública. Governador Evandro, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Áurea, pela forma bem didática e simples com que você apresenta a importância da imagem pública. A minha pergunta nós estamos quase todo sempre ouvindo a respeito das nossas necessidades de desenvolvimento do quadro associativo. E muitos presidentes têm trabalhado muito isso, porque os governadores têm trabalhado muito nisso. No nosso distrito, especificamente, é sempre uma necessidade que não nos deixa muito tranquilos, né? E a minha pergunta é o seguinte: a gente também fala a respeito de imagem pública, e você falou aí coisas, umas verdades que são muito importantes e muitas das vezes são relegadas. Qual a importância da imagem pública para, não sei se auxílio, não sei se complemento nessa nossa busca de desenvolvimento do quadro associativo? Tá. Governador, eu acho que a primeira coisa, e assim, quem não é do Rotary precisa saber o que é o Rotary e o que ela vai encontrar quando ela entra no Rotary. Então, a imagem pública, quando eu falo imagem pública, é uma imagem pública bem feita, uma imagem pública direcionada para projetos, né? Porque hoje, o que eu falei, o que atrai as pessoas para o Rotary, e o que eu vejo as pessoas mais têm interesse é entrar para participar de projetos que beneficiem a comunidade. Então, a partir do momento que você começa a divulgar os projetos que o teu clube faz, o que aquela pessoa pode impactar na comunidade. Então, aí vocês usem fotos, né? Então, assim, olha, eu estou fazendo uma entrega de cesta básica, vai lá e tira a foto do companheiro entregando aquela cesta básica. Olha, a gente está equipando um laboratório de uma escola, vai lá e tira a foto do companheiro ali entregando os computadores. As pessoas têm que saber o que elas vão fazer. Por que eu vou me associar a um clube? O que eu vou encontrar lá? Então, a rede social, a imagem pública, ela tem que ser a propaganda do teu clube. O Rotary, durante muito tempo, ele teve uma aura de mistério, de tipo, olha, quem não é do Rotary não sabe o que se faz no Rotary, não sabe o que se encontra no Rotary. Hoje, tudo que a gente quer é quebrar essa imagem. A partir do momento que eu me interesso por um clube, que eu quero entrar, que eu penso, que eu considero entrar num clube, eu preciso sim saber o que eu vou encontrar naquele clube. Então, se o teu clube se dedica a projetos de educação,
poste fotos dos projetos que vocês fazem. Ah, não, meu clube faz muito projeto de meio ambiente. Então, coloque, você se interessa pelo meio ambiente, tem vontade de fazer parte de um clube que faça projetos na área de meio ambiente, venha fazer parte do nosso clube. Então, coloque mensagens que atraiam as pessoas. Elas têm que saber, se eu vou entrar no seu clube, eu estou indo lá fazer o quê? Então, tem que ser transparente e tem que ser atrativo, né? Toda vez que eu vou fazer uma mensagem, e faz parte também do meu trabalho colocar nas redes sociais do Rotary Brasil essa parte de faça diferença, eu coloco, você quer fazer parte de um clube você quer fazer parte de uma organização que faz projeto que impacta a comunidade na área de meio ambiente? Você quer fazer parte de uma organização que impacte pessoas na área de educação? Então, coloque as áreas. Nem todo clube faz projetos em todas as áreas. Então, destaque nas suas redes sociais quais projetos as pessoas encontram no seu clube. Aquilo tem que ser transparente, aquilo tem que ser o chamariz. Então, é assim que você vai atrair, porque também não adianta você atrair pessoas que não têm um perfil do teu clube. Né? Então, você tem que ser transparente, você tem que ser claro e você tem que ser direto, porque aí você vai trazer um público qualificado de acordo com aquilo que ela vai encontrar no teu clube. Então, tem que ser... É a propaganda, a imagem pública ela é a propaganda do que ela vai encontrar ali. E aí que você vai atrair pessoas que tenham a ver, que tenham um perfil. Porque não é só... Né? E aí vocês sabem melhor que eu, não é só trazer o associado, é reter o associado, né? Então, se você traz um associado que ele não tem o perfil do clube, que ele não está encontrando ali aquilo que ele esperava, ele não vai ficar. Ele vai chegar, ele não vai ficar. Então, você colocando nas redes sociais do teu clube, você mostrando para ele o que vocês fazem, vocês têm uma chance muito maior de trazer um associado que está buscando, sim, exatamente aquilo que vocês estão fazendo hoje. Espero ter respondido a pergunta. Companheiro Ronaldo Costa, a palavra é sua. Boa noite, Áurea. Boa noite, companheiros e companheiras. Você fala de uma forma tão simples que eu volto a acreditar que fazer imagem pública de fato é fácil. Não creio que seja assim, né, Luci? Mas a sua didática é perfeita. Mas aqui eu não vou... É uma pergunta, mas também é uma constatação que eu queria saber se tem estratégia diferente. Eu vejo, por exemplo, nas cidades menores, tá? A facilidade do alcance maior. Mas, por incrível que pareça, quando a gente está nas capitais, nas cidades maiores, nosso distrito, no 4720, aqui, eu estou em Belém, o pessoal de Manaus, que é uma cidade grande, você vai lá para Rio Branco, Boa Vista, Macapá, você parece que dilui tudo aquilo que você publica nas suas redes sociais. Isso parece que acaba se diluindo, tá? Pelo um volume muito grande de pessoas. Tá? Nessas grandes... Eu queria saber se existe uma estratégia diferenciada, se a gente precisa repensar dentro das nossas capitais, dividir melhor as áreas para que a gente tenha as ações, tá, percebidas, não só através das mídias sociais, mas, de fato, elas sejam vistas e percebidas. Porque eu não consigo, eu estou presidente do meu clube. E eu preciso treinar ainda, viu, Evandro? Não sei por quanto tempo, mas preciso ainda. Tá? Porque eu não consigo perceber, não sei se é tal coisa, você pode não estar fazendo certo, tem uma porção de outra coisa. Nós temos até projeto no nosso clube, tá? E até mostramos. Mas penso que essa notícia é como se fosse diluída num grande caldeirão, tá? Das capitais, e que eu não consigo assim, atingir um espectro, vamos dizer assim, um alvo determinado. Não sei se me fiz entender ou se eu atrapalhei mais ainda. Não, fez sim. Sua pergunta é muito, muito pertinente, Ronaldo. Tem algumas
ferramentas que você pode trabalhar isso, né? Então, para aquele clube que ele tem um pouco mais de dinheiro, que nem a rede social ela é gratuita, mas para você ampliar o alcance da rede social, você tem que fazer um impulsionamento. Eu não ia entrar nesse assunto, porque ele é um pouco técnico, mas o impulsionamento, basicamente, você coloca dinheiro ali, você paga para que aquele teu anúncio, para que aquele teu post, ele tenha um alcance maior. Né? Então, eu faço isso nas redes sociais do Rotary Brasil. Toda vez que eu tenho uma foto legal, e assim, o que eu vejo que funciona muito no Facebook, e acho que é uma boa dica para vocês, eu só impulsiono publicação que a foto seja boa. Né? Porque se a foto não é legal, mesmo que o assunto seja, as pessoas não compartilham tanto. Então, quando eu vejo que eu tenho uma foto boa num assunto legal, eu coloco um dinheiro ali. Então, eu coloco geralmente uns $35, uns R$250, mais ou menos, por post ali, né? Muitas vezes você alcança 4, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, depende do post, se as pessoas vão compartilhando, você alcança, 20 mil pessoas com um determinado compartilhamento, assim, com um determinado impulsionamento. Então, é uma ferramenta de você levar o teu post, o teu alcance de rede social para mais pessoas, e todas as redes sociais oferecem esse tipo de ferramenta. E aí vai depender do teu clube, o quanto ele quer investir. Muitas vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ficar investindo. Mas suponhamos que você vai fazer uma campanha, suponhamos. Essa semana o meu clube vai fazer uma campanha de divulgação da vacinação da polio. A gente vai fazer ação em posto de saúde, é a principal ação do ano. Então, muitas vezes vale a pena guardar um orçamento para você impulsionar naquela semana e começar. Se você não quer fazer uma estratégia de impulsionamento de semanal ou mensal, não tem dinheiro para isso, mas no teu principal evento, né, a gente faz o telepólio. Toda vez que a gente faz o telepólio, quando a gente tem uma celebridade, a Denise sabe, a gente trabalhou um tempo aí com o Michel Teló, qualquer post que entrava o Michel Teló, a gente impulsionava porque a gente sabia que ia render bem e a gente sabia que, além de alcançar mais pessoas com o nosso impulsionamento, as outras pessoas que vissem, elas também iam compartilhar, ou seja, você dobra o tanto de pessoas que tem a tua visualização. Então, essa é uma das técnicas. Em termos de mídia, eu diria que construção de relacionamento. E aí, por isso que é importante você ter uma pessoa de imagem pública que saiba trabalhar com a mídia. Eu sempre recomendo que os clubes escolham, muitas vezes, ou um companheiro que trabalhe com publicidade, ou um próprio jornalista, alguém que já tenha um traquejo de mídia. Por quê? Para construir um relacionamento. O que acontece? Aquela coisa que eu falei, pega um jornalista que já trabalha com aquele tipo de projeto que você faz. Muitas vezes, aquele primeiro projeto que você mandou para ele, mesmo sendo a pauta, mesmo sendo o tipo de pauta que ele cobre, mas ele não tem espaço, porque o presidente alagou, né? Alagou a cidade, então caiu todas as pautas para entrar a cobertura de alagamento da cidade. Mas se você mandar para ele, olha, eu faço esse tipo de projeto, esse tipo de pauta se interessa, começa a fazer uma construção de relacionamento com ele para entender que tipos de outras pautas ele cobre, porque muitas vezes aquela não coube, mas você tem uma outra que interessa, ou daqui a um mês você vai ter outra, e você fala, lembra, fulano, que eu falei com você falou que esse tipo de pauta te interessa? Estou aqui de novo, dá uma olhada no meu release, dá uma considerada no meu projeto. Então, muitas vezes, em cidades maiores, você não consegue de bate-pronto entrar, mas você vai construindo relacionamento e aí uma hora você acaba entrando. Então, são essas duas estratégias que eu diria é mais difícil, isso não tem dúvida. Eu moro em São Paulo e, assim, sei o quanto é difícil, para a gente também foi muito difícil. A Denise fez um trabalho fantástico comigo agora no Centenário. A gente teve que colocar o John Hilco em rádio, a gente teve que colocar a Jennifer Jones em jornal. Deu muito trabalho, foi muita questão de construção de relacionamento. Então, assim, quanto maior o veículo, quanto maior a cidade, maior a praça, é mais difícil, mas você tem essas ferramentas, tanto em rede social, que você pode usar o seu capital para impulsionar, quanto em mídia, que você pode construir relacionamento com o jornalista para uma hora conseguir emplacar. Vai ser menos? Vai ser menos, mas a hora que você emplacar, você emplacou na grande praça. Então, eu acho que é isso que eu posso te recomendar agora. Eu queria aproveitar esse minutinho aqui, só poder compartilhar minha tela de novo, para poder mostrar a sala de imprensa, que é uma coisa que eu queria muito que vocês vissem, que eu acho que nem todo mundo conhece. Vou compartilhar aqui de novo só, peço uma licença aqui, para mostrar para vocês, que eu acho muito bacana para vocês poderem conhecer aqui.
que aqui, ó, tá Rotary na mídia. Se vocês forem, tá dentro do Rotary.org, vocês podem entrar. Então você tem aqui, ó, Meio-Dia Paraná, você tem a entrevista do John Hilco, você tem a entrevista da Jennifer Jones para o Correio Brasiliense. E aqui vocês vão ver, ó, Grande Minas, você tem Atibaia, Mogi Guaçu, ó, Paraíba, você tem Tapajós, ó, vocês aí, Grande Minas, Minas vem bastante, Ribeirão Preto. Então, quem quiser dar uma olhada, ó, Tapajós aqui de novo, Bom Dia Mirante. Então, quem quiser dar uma olhada, ó, até o Hilco na CNN de Portugal, Vanguarda, quem quiser conhecer o que já foi feito, qual o trabalho que já foi feito pelos clubes e na grande mídia, é uma página fantástica para vocês poderem visualizar e ver o potencial que vocês têm de poder chegar nesses canais. Podem continuar, gente. Desculpa, foi só... Tranquilo. Companheira Gisele, a palavra é sua. Boa noite, companheiros. Boa noite. Me desculpem, mas eu não vou ligar minha câmera, tá bom? Mas eu estava aqui atenta à apresentação. Parabéns, viu, companheira Áurea, pela apresentação. Foi excelente, bem dinâmica, né, e bem concisa, né? Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta e também fazer uma sugestão, né, para os clubes, né? Quando você fala assim de preferência convidem um companheiro, né, jornalista, alguém que trabalha com rádio. E aqui na nossa cidade a gente tem um privilégio, né, os nossos clubes têm, basicamente, em cada clube que tem, que somos 3, né, a gente tem um profissional dessa área, né? Mas alguns clubes acabam se amedrontando justamente por não ter um profissional desse, né, e às vezes acaba sobrando para quem não tem assim muita intimidade, né, nem com a ferramenta, o MyRotary, né, o Brand Center, e também com outras como Canva, né, para fazer publicação, ou mesmo como enviar, né, por falta de conhecimento, às vezes não sabe como enviar as notícias para a revista, né, ou para fazer publicações nas próprias rádios, jornais, enfim, né, a minha sugestão é que os companheiros, né, se disponibilizem a aprender, né, como você falou, tem aí os cursos na Central de Aprendizado, né, que são excelentes, assim, para quem está disposto, né, a aprender, a buscar mesmo conhecimento. E, assim, eu vou falar pelo nosso clube, nossos clubes, né, que a gente tem alguns clubes aqui também de adolescentes, né, de juventude, enfim. As fotos não ficam tão boas, eu confesso. Acontece que a gente tenta mesmo assim, né? Às vezes acaba sendo do meu celular mesmo, aí tem criança envolvida, às vezes não tem muitos adultos, né? Também, assim, com esse conhecimento, né, tão bom para tirar boas fotos e tudo. Só que o interessante é que o nosso clube, apesar de ser aqui no Tapajós, aqui no oeste do Pará, a gente tem, de vez em quando, a gente tem assim, um número muito expressivo, né, de seguidores que estão curtindo as nossas publicações, estão fazendo contato, mas às vezes as pessoas não publicam nada. Eu tenho clubes na cidade, eu falo porque eu estou me sentindo a dona, estou brincando, mas assim, nós temos clubes aqui na cidade que eu sei que estão realizando ações, entendeu? Desenvolvendo várias ações aqui localmente, mas a gente não vê na mídia, entendeu? Não vê na revista. Para quem conhece aqui os nossos clubes, sabe que vira e mexe tem alguma publicação aqui do nosso clube, tanto das crianças, né, como dos adolescentes, mas o fato é que precisa ser publicado. Eu sei que com o tempo pode ser que isso venha a melhorar, né? Porque ninguém está com as melhores ferramentas, ou o melhor celular, ou a câmera profissional, né? Mas o importante é que as pessoas comecem a publicar, né? Porque, como você falou, publicar para fora, né? Para pessoas, né, que não conhecem nossa organização. E também, por que não mesclar com assuntos rotários, né? Como as próprias, a gente acompanha nas redes sociais. Mas o que acontece, como eu falei, é que às vezes não publica nenhum nem outro, né? Então, a minha sugestão é que publiquem, mesmo que as fotos selecionem lá, né, uma das fotos que acabam sendo as melhores, mas publiquem, né, divulguem, coloquem nos grupos, nas redes sociais, status, tentem também mandar para a revista. Eu penso que a revista só não publica o que realmente não chega para ela, né, porque até hoje tudo o que foi mandado para lá, a revista faz uma seleção bem legal e publica, né, seleciona uma foto. A gente às vezes manda 10, eles escolhem lá, menos pior, né, mas publicam. E a minha pergunta é justamente isso, né? Qual seria o teu conselho, né? Na verdade, a tua orientação para quem não tem tanta habilidade assim, né? Como você colocou, eu penso que seja a tua disponibilidade, né? De tentar buscar o teu contato, fazer contato, né? Para que você possa estar ensinando. Caso você não possa, qual seria a outra forma, né? De buscar auxílio, orientação? Seria mais ou menos isso.
Gisele, antes de responder sua pergunta, eu só queria fazer uma ressalva de um comentário que você fez entre misturar assuntos externos e assuntos rotários. Eu não recomendo fazer isso. Por quê? Quando você cria uma rede social para o público externo, é importante que você crie constância na sua audiência. A partir do momento que você começa a publicar assuntos, porque assim, os assuntos rotários, eles são muito específicos, né? Então, você tem muitas questões, você coloca muita sigla, muitas vezes você vai falar de cargos, você vai falar de reuniões e temas que quem não é do Rotary não consegue ter uma mínima compreensão. E eu te falo isso porque quando eu entrei no Rotary, eu demorei, né, para poder entender o funcionamento. Se você começa a colocar assuntos que a tua audiência não consegue entender, você vai perdendo engajamento, você vai perdendo seguidores, você vai perdendo pessoas que vão se engajar com a sua audiência. Então, o que eu recomendo? Faça uma página na internet, né? Faça uma página do teu clube voltado exclusivamente para o público externo e deixe para publicar assuntos rotários em grupos, né, onde só tenham rotarianos. Pode ser um grupo de Facebook, né, que é diferente de uma página, pode ser um grupo de WhatsApp, mas não misture. Essa mistura ela não funciona bem porque você perde o engajamento. Tá? Então, é só essa recomendação que eu queria deixar. Aurélia, só um comentário, perdão de cortar, só um comentário sobre essa tua fala, né? Por exemplo, a gente está agora na Semana Mundial do Rotaract, né? Uhum. Então, tem publicações que não necessariamente são projetos, né? Que são ações voltadas para o público externo, né? Mas que são orientações da Rotaract Brasil, por exemplo, de colocar na página, né? Como que a gente faz com relação a isso? Então, aí é bacana, você pode pegar o assunto interno e puxar para ele. O que é legal do Rotaract? Poxa, o Rotaract são clubes que trazem pessoas mais jovens, entendeu? Então, assim, se você já ouviu falar do Rotary, mas acha que não é para você, sabia que a gente tem um braço, né, ou tem um tipo de clube que costuma trazer pessoas mais jovens? Então, junte-se ao Rotaract, então faça publicações, faça um texto, faça alguma coisa que possa puxar aquela pessoa que não é do Rotary para aquele teu assunto, né? Então, antes do Rotaract ser elevado, e eu sei que agora fica um pouco mais complicado, né, você fazer essa diferenciação, mas a gente colocava, é o braço do Rotary para pessoas mais jovens, né? Ou então você pode puxar, então, que tipo de projetos que o Rotaract daí faz? Então, coloca assim, você sabia que o Rotaract de Santarém está envolvido com projetos de educação básica? Então, tenta pegar aquele assunto que é interno e transformar ele, dar um approach, dar uma abordagem mais externa. Sempre dá para fazer isso, eu te falo isso porque eu também procuro fazer. Às vezes eu olho e falo, caramba, é muito interno, como é que eu vou transformar? Mas sempre tem um apelo externo, é você pegar e falar assim, como eu venderia isso, como eu colocaria isso para quem não é? Né? O que tem aqui que aquilo tem de atrativo para o público que não é? Então, e aí dá aquela mudadinha ali e você consegue puxar as pessoas para aquilo. E agora, finalmente respondendo a sua pergunta, né, chegando no ponto, eu acho assim, o Brand Center, ele é um lugar de você encontrar recursos, então, assim, você pode não saber tirar muitas boas fotos, mas a partir do momento que você começa a olhar aquelas fotos que estão no Brand Center, você começa a ter uma noção de que tipo de foto se precisa, né? Se você precisa de uma orientação um pouco mais clara, os cursos do Learning Center que eu recomendei e eu posso passar essa apresentação para o Rafael passar para vocês, né? Tem os nomes dos cursos, são bem legais, porque eles meio que dão ali aquela instrução passo a passo, né? Das fotos, de como tirar e tudo mais, mas eu acho que esses dois recursos ali, eles estão bem bacanas, tanto o Brand Center com orientações, quanto o Learning Center com esses cursos, eu acho que são... E eu vou até deixar aqui o meu e-mail, porque, gente, eu estou sempre à disposição, já tive pessoas que me procuraram, a gente marca um horário, assim, tipo, de falar assim, olha, preciso marcar 1 hora com você para a gente conversar, e beleza, a gente marca, não tem problema, né? Mas o importante é que vocês tenham à disposição, saber que vocês têm à disposição, assim, esses recursos, tanto eletrônicos quanto aqui em pessoas, né? E contar com a equipe de imagem pública também, assim, quer fazer bem feito, precisa ir atrás, e os recursos estão disponíveis, sim. É isso. Companheiro Rafael, a palavra é sua aí, Rafael Mazeiro. Companheiros, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Show. Boa noite, companheiros e companheiras. Sou associado ao Rotary Clube Portal da Amazônia, de Vilhena, Rondônia, presidente eleito para 23 e 24, mas já estive na frente da imagem pública do nosso clube aqui,
E uma dificuldade que nós temos, enquanto eu estive à frente da imagem pública, eu recebi uma orientação de, Rafael, vai tirar uma foto, tente evitar uma foto posada, vamos evitar a foto das pessoas olhando, beleza. Então, a gente ficava tentando evitar essas fotos. Só que quando você prepara uma câmera ou aponta um celular, todo mundo já faz a pose, já tenta se organizar para a foto. Então, na verdade, é um pedido, é uma ajuda. Assim, como fazer esse momento acontecer sem ficar constrangedor para ninguém, porque quando nós recebemos a orientação, é perfeitamente compreensível, eu entendi tudo, só que é difícil na prática, porque as pessoas já esperam, já fazem uma pose, já está fazendo uma feijoada lá, já pega uma concha, assim, já ergue. Então, esse momento, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, então você, com a tua experiência, poder dar uma orientação para nós, para estarmos passando para os colegas, eu acho que pode ser de grande valia. Rafael, a minha orientação é: não tenha medo ou vergonha de ser chato. A pessoa da comunicação, ela não pode ter medo nem vergonha de ser chato. Você quer tirar a foto da pessoa fazendo a comida, ela fez a pose, você pede assim: você pode continuar fazendo a comida, que depois eu tiro umas fotos sua fazendo pose, mas eu preciso de uma foto sua cozinhando. E aí você espera ela voltar ali para aquele momento de concentração dela e você tira a sua foto. Você espera ela concentrar e tira a sua foto. Você tem que pedir. Não adianta, eu sei exatamente o que você está falando e várias vezes não, vou ser sincera, todas as vezes que eu vou tirar as minhas fotos, eu também tenho que pedir para as pessoas voltarem ao que elas estão fazendo para eu poder tirar. Então, assim, não tem milagre, não tem segredo. Você tem que ser o chato, você tem que falar: olha, gente, obrigada pela disposição de vocês foto, mas eu preciso a foto de vocês fazendo exatamente o que vocês estavam fazendo antes de vocês me verem chegar. Depois eu posso tirar uma foto posada de vocês, eu mando para vocês, mas no momento eu preciso que vocês façam exatamente o trabalho que vocês estavam fazendo, porque é esse momento que eu preciso fotografar. E é isso. Entendi. Pede Perfeito. e tira. Companheira Gileane, palavra com você agora. Boa noite, Áurea. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Já é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de muito enriquecedor. E eu quero, na verdade, só compartilhar uma experiência que, ano passado, quando eu escutei você, né, você traçou essas dicas e, assim, você disse que, geralmente, é melhor estar à frente da imagem pública quem é da área de comunicação ou publicidade. Nosso clube, nós não temos ninguém nessa área, né? E eu assumi, assumi, né, a imagem pública, sou da área da saúde, mas o que eu quero dizer já compartilhou, se o clube não tem alguém dessa área, mas tem alguém com disponibilidade para aprender, isso é possível, e muito, né? Então, assim, dentro do Brand Center, as capacitações são maravilhosas, né? E a gente foi trabalhando justamente isso, fazendo os cursos, aproveitando materiais que o Brand Center traz e olhando as redes sociais, né? As outras redes, como é que se trabalha, principalmente aí a do Rotary Internacional, Rotary Brasil, e tem dado assim super certo. Então, a página do nosso clube, em 8 meses, ela ganhou mais de 500 seguidores, e a gente já teve 2 associados, né? 2 novos associados do Instagram, né? Que procuraram o nosso clube pelo Instagram. Então, isso mostra que, se o clube tem uma pessoa com disponibilidade que se dedique um pouquinho mais e tenha aquela aptidão, né? Então, dá certo. Porque, às vezes, a gente fica limitado. Não tenho alguém da área de comunicação, então não dá certo, né? Então, dá muito certo, né? Nós somos o exemplo disso. Qual é o seu clube, e, assim, é o Clube de Belém. Caramba, parabéns. Nossa, fico muito feliz em saber disso. E aí a gente já está com um contato de São Paulo, de uma pessoa que vem de transferência para Belém, e achou nossa página no Instagram, já fez contato, já quer vir para o clube. Então, assim, quando a oficial ela tem uma boa movimentação, com boas publicações, boas imagens,
né? Então, isso chama a atenção às pessoas, e é interessante, e essa pessoa é para interagir, né? Então, as pessoas mandam mensagem, você tem que estar respondendo. Então, assim, dá certo, né? Então, não fica, as pessoas não podem limitar, porque não tem ninguém da comunicação, ninguém vai para essa área. Então, dá certo, tendo uma disposição, e as dicas por mais as dicas que você passou, é perfeito. Parabéns, obrigada. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço o teu depoimento, é muito bom ouvir isso. Eu sempre falo que é bom deixar com alguém da comunicação, porque muitas vezes as pessoas, por não serem da comunicação, não querem fazer, não estão dispostas, mas não quer dizer que pessoas que não são da comunicação não possam fazer, e você é um exemplo disso, assim, fantástico o teu depoimento, muito bom ouvir isso. E é uma questão de vontade, né? Se você quer aprender, se você está disposto, os recursos estão aí, a gente está aqui para ajudar. É realmente uma questão de você ter vontade de fazer e cuidar bem da imagem pública, que é essa vitrine do clube. Parabéns, de verdade. Oi, Áurea, deixa eu fazer aqui uma contribuição. Sou Sodré, aqui do RC de Macapá Sul. Oi. Mesmo tendo toda essa vontade, essa disponibilidade, a gente sabe realmente que existem técnicas jornalísticas, existe o texto jornalístico, né? Existem situações, como você falou, a melhor foto, como identificar uma foto de uma boa qualidade, etc. E aí, com a contribuição também do aumento do quadro social, eu gostaria, né, seria algo que eu já estou batalhando há algum tempo, né, de fazer algum documento, né, de atração desses profissionais específicos, né? Então, se de repente a imagem pública do Brasil, junto com a nossa equipe distrital aqui, a nossa governadora Denise, que está presente, se pudesse elaborar um texto, né, falando sobre o Rotary, falando sobre a necessidade de ter este profissional específico, né, de publicidade, de jornalismo, e nós pudéssemos entregar esse documento, né, fazer uma visita aos sindicatos de jornalismo, né, aos conselhos representativos da classe, para tentar atrair até essas pessoas para que entrassem no clube e assumissem, de fato, esse papel que é tão importante, né, para a divulgação e a imagem pública, né? Então, eu gostaria de saber se tu concorda com essa ideia, se é legal, se esse texto é possível, que se faça um grupo de trabalho para construir esse texto dentro de uma linguagem onde eles vão entender, né, a necessidade de nós termos, de fato, esse profissional dentro do nosso clube. Haja visto que nosso clube é de classificações, nós temos que, de fato, procurar profissionais diversos, né? Certo. Sodré, você conhece o Caio? O Caio Cruz? Conheço. Então, Conheço. o Caio, você sabe que ele é o nosso especialista em desenvolvimento em quadro associativo, né? O que eu te pediria para você falar com ele, porque assim, a gente trabalha em parceria, e aí o que seria legal? Você desenvolver com ele onde vocês desenvolverem uma estratégia de onde vocês fariam a divulgação, e aí eu posso fazer entrar com parte de promover, de divulgar o material. Mas seria legal muito você envolver o Caio primeiro para vocês desenvolverem a estratégia, né, de como vai ser feita essa divulgação, onde que vocês querem fazer, que tipo de eventos, porque aí não sei se envolveria só mandar o material, ou se vocês querem ir lá, esse trabalho realmente é o Caio que faz. E aí, a partir do momento que vocês desenvolverem a estratégia de como vai ser feito, eu posso trabalhar com vocês no conteúdo da apresentação ou do documento que você sugeriu. Beleza, então. Tá? Obrigado. Nada. Mais algum companheiro? Ninguém está levantando a mão aqui. Eu vou aproveitar, inclusive, o exemplo que a companheira Gilene deu. Eu acho que o exemplo de sempre é um elemento de motivação. Eu queria saber, Áurea, se tu tens algum exemplo, uma história legal que a gente tenha acontecido mais recentemente no Brasil, se você pudesse dizer, olha, da mesma forma que talvez um dia você fale sobre o exemplo do RC Belém, né, fora daqui do nosso distrito, que de repente você diz, olha, tem um clube lá sei lá, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Mato Grosso, que fez uma experiência assim, que funcionou, que foi um case bem legal. Então, seria bacana você contar isso, porque quando a gente apresenta alguma coisa que de fato aconteceu, que é de uma realidade nacional, eu acho que isso motiva a gente a caminhar nessa direção. Tá.
quem geralmente acaba compartilhando algumas histórias comigo é uma pessoa lá de Minas. Geralmente ela me conta as histórias, né? Então, teve uma vez que eles fizeram, o distrito fez, na época da pandemia ainda, né? Eles se juntaram, alguns clubes, e fizeram uma doação de equipamentos de EPIs. Então, eles pegaram uma pessoa que já trabalhava, né, que já tinha alguns contatos, ligaram lá, fizeram aquele trabalho de relacionamento que eu mencionei com vocês, e foi um dos exemplos que saiu na Globo. Assim, dá trabalho? Dá trabalho, porque você tem que ver se vai calhar no dia se o repórter está disponível, se aquela pauta interessa, mas é muito da gente saber também acompanhar a agenda da mídia. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu acho que vocês ouviram falar da cidade de São Sebastião, não sei se chegou aí para vocês, né? A cidade de São Sebastião é uma cidade do litoral norte aqui de São Paulo, que foi, assim, teve uma parte destruída, né, pelas chuvas, assim, morreu muita gente e tudo mais. Então, por exemplo, os clubes que eles atuaram naquela região, se você pegar um clube que hoje está atuando em São Sebastião, ele tem uma chance muito grande de aparecer. Então, você também tem que saber aproveitar a agenda, né? Tem clubes que fizeram... O Clube do Ceará, por exemplo, na época da pandemia. Eu acho que o Rotary trabalhou muito bem em imagem pública na época da pandemia. Assim, a gente teve muita matéria de EPIs. Eu acho que o Corona Zero, que é um projeto que todo mundo ouviu falar, e para mim é o maior case de sucesso nacional que a gente tem, essa distribuição de EPIs e testes que houve nas casas de repouso. Assim, saiu no Fantástico, a gente conseguiu levar uma parte do trabalho do Rotary para o Jornal Nacional. Então, essa construção de relacionamento e você saber aproveitar a agenda, muitas vezes, e é chato dizer isso, né? Mas muitas vezes a gente acaba trabalhando naquela parte triste do acontecimento, né? A pandemia é uma coisa triste, mas se você está trabalhando para ajudar, você tem que acabar mostrando aquilo, é aquilo que você tem para mostrar, que você está atuando numa necessidade, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha ali na dificuldade do outro, então não é querer se promover em cima de uma coisa triste, mas é o trabalho que você faz, é um trabalho de impacto, é um trabalho que você está elevando as pessoas, é um trabalho que você está ajudando. Então, você também tem que saber um pouco capitalizar em cima dessa agenda. Então, esse trabalho de Minas foi muito bacana, esse trabalho do Corona Zero também foi muito bacana, o pessoal do Ceará, que doou os ECMOs, né, que são aqueles capacetes também que substituem ali o ventilador, então é um procedimento menos invasivo, também conseguiram levar. Então, existem muitos cases de sucesso, e eu muito recomendo, Rafael, que todo mundo visite a sala de imprensa, porque a sala de imprensa, ela é... A própria Lucy teve uma vez que ela me mandou, que foi lá em Rio Branco também, que saiu de um lavatório público que estava sendo feito de mãos ali no meio da cidade. Então, assim, existem muito cases de sucesso. Eu te diria que se você entrar na sala de imprensa, você tem mais de 100 cases de sucesso que vocês podem olhar e se inspirar ali, porque são projetos de todos os tipos, assim, que vocês vão encontrar, e todos nacionais. Ok, Áurea. Muito obrigado, então. Nada. Governador eleito, Evandro, por favor, a palavra é sua para as palavras finais, né? E agradecimento à nossa palestrante de hoje e da nossa plateia também. Ok, é só agradecimento mesmo. Agradecimento à Áurea por ter sido tão cirúrgica nessa apresentação, e extremamente disciplinada, né? 30 minutos ela entregou e a gente pôde aproveitar 30 minutos, essa conversa enriquecedora. Isso foi incrível, Áurea. Muito obrigado mesmo por, como imagem pública, dar um exemplo de imagem pública. Sensacional. Agradecer também todos os presidentes, né, que estão aqui com a gente. Eu espero que todos tenham levado exemplos fantásticos para começar a fazer um trabalho diferente, né, do que já vem sendo feito, né? A gente sempre tem muito que aprender. E aos governadores assistentes que aqui estão e estão comandando os times aí, a gente vai fazer um trabalho muito próximo com relação a todos esses assuntos que nos são muito caros. Então, ao Rafael, obviamente, por estar à frente, organizando todo esse processo, né? E desejar já a todos uma boa noite. Rafael, finalize, por favor.
Companheiros, só lembrando que na quinta-feira, depois de amanhã, nós teremos o presidente da BTRF, companheiro Adriano Valente, né? Tão valente quanto o nosso valente aqui, né? E será na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. A gente vai estar divulgando a partir de amanhã já o link, a senha, né, e o login, tá bom? Obrigado a todos. Encerramos aqui a gravação. Depois irei botar nos grupos distritais, né, o link do YouTube com a gravação da sessão.